E você abra lá no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, e põe lá no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, e depois vamos ler a partir do versículo 28. Enquanto você prepara o teu coração, enquanto você acha aí, nós vamos adorar mais um pouquinho. Abri a minha vida, confessei os meus pecados, declarei as minhas culpas, não mais as ocultei. Pela comunhão e oração dos santos, me sinto perdoado para sempre. Abri a minha vida, confessei os meus pecados, me sinto perdoado para sempre. E quebrados os grilhões que me impediam de adorar, levanto minhas mãos e te adoro, Deus. Te adoro, Deus. Oh, parabéns. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos aqui nesse lugar. Deus. Tu és honrado aqui, Senhor. Revela os segredos do teu coração agora, Senhor. Fala com teu povo de forma mais clara, Senhor. Envia-nos uma palavra, Senhor, que venha nos ensinar, que venha nos fortalecer, que venha nos libertar, que venha nos alimentar, Senhor. No nome de Jesus. Pedimos que o Senhor faça um grande sinal aqui nessa noite, Senhor. Pedimos que o Senhor libere os sinais da Tua presença aqui, Senhor. Oh, nós podemos sentir algo tão precioso aqui, Senhor. Mas nós queremos mais, principalmente na vida de quem não Te conhece, nessa intimidade. Que hoje o Senhor provoque aqui, meu Deus, uma intimidade para a pessoa mais cética, pois esta é a Tua casa. Manifesta a Tua glória no Teu corpo, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus. Todo espírito contrário agora sai no nome de Jesus. Todo mal, toda frieza, toda distração agora caia por terra, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 1. E diz assim a palavra de Deus, olha lá. Aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor: mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falarem, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor perguntou: o que é isso que você tem na mão? Um bastão, respondeu Moisés. Deus disse: jogue-o no chão. Ele jogou, e o bastão virou uma cobra, e Moisés fugiu dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés: estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo, e de novo ela virou um bastão na mão dele. Então o Senhor disse: faça isso, para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Versículo 28. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor tinha dito.
quando havia mandado que ele voltasse para o Egito, e falou também dos milagres que Deus tinha ordenado que ele fizesse. Aí Moisés e Arão foram para o Egito e reuniram todos os líderes do povo de Israel. Arão contou-lhes tudo o que o Senhor Deus tinha dito a Moisés, e em seguida Moisés fez os milagres diante do povo. Todos acreditaram, e quando souberam que o Senhor tinha vindo até eles e tinha visto como estavam sendo maltratados, eles se curvaram e adoraram a Deus. Amém? Somente até aí. Eu quero falar, se vocês quiserem ligar essas luzes laterais aí, não tem problema. Eu quero falar sobre os sinais de Deus. O momento em que se passa esse texto aqui, ficou bem melhor, obrigado. O momento em que se passa esse texto aqui é um momento em que Deus fala com Moisés. E Deus, ele chama Moisés para libertar o povo dele, que já estava há séculos como prisioneiros, como escravos lá no Egito. Porque se tem uma coisa que o nosso Deus sabe fazer é libertar pessoas. Mas sempre ele vai usar alguém. E Moisés, ele tem um temor no coração, ele tem medo agora. E esse medo eu até entendo. Quando nós fomos abrir as células aqui, foi um medo que pairou em diversas pessoas. É estranho, né? Pessoas que haviam tantos anos que estavam na igreja, pessoas que estavam dando tanto glória a Deus, pessoas que estavam sim respondendo tanto à presença de Deus, mas quando foi lhe dado a oportunidade para eles serem líderes, para eles tomarem conta de um povo, eles tremeram, né? Eu percebo aqui na vida de Moisés. Então esse medo da gente ter que falar, esse medo da gente ter que expressar, de representar a Deus a alguém ou a algumas pessoas, ele é comum, ele é normal. Então o próprio Moisés teve isso, né? E ele fala assim: mas eu vou chegar lá, e daí eu vou falar, o Senhor me enviou, né? Eu estou aqui, vocês serão libertos, mas e aí? E aí? E se o povo perguntar o teu nome, e se o povo perguntar, me mostra um sinal? E aí Deus falou assim: ó, pega esse cajado que está na tua mão, joga no chão. E ele assim obedeceu, aquilo virou cobra, ele pegou, virou de novo o cajado. E Deus falou para Moisés: você vai fazer esse sinal. Porque na verdade, gente, o povo sempre quer um sinal, né? Eu, quando li isso a primeira vez, eu pensei assim: poxa, aquele povo que estava lá no Egito, embora fosse povo de Deus, mas era um povo muito teimoso, era um povo muito rebelde, que a Bíblia chama eles de um povo de dura cerviz, quer dizer, um povo difícil de lidar, um povo que você fala que de Deus para eles, você ora, você adora, você proporciona tanta coisa boa, mas passa da porta de vidro ali, o povo já esquece tudo, já não acredita, já qualquer palavra que vem assim, ele já deixa de acreditar em tudo aquilo que foi posto assim pela presença de Deus. Por isso chamava-se um povo de dura cerviz. E um povo assim é um povo de mente escrava, é um povo que não consegue se dar bem, não consegue viver o plano e as promessas de Deus, porque ele, assim como facilmente ele recebe as coisas de Deus, eles também recebem qualquer coisa, qualquer conversa que vem. Então aquele povo era assim. Eu pensei que isso fosse coisa de povo de dura cerviz, povo com mente escrava. Mas daí, quando Moisés ele vai para o Egito, ele realmente faz esse milagre, e foi o texto que nós terminamos a leitura. Eles viram aquilo, acreditaram em Moisés, dobraram os joelhos, colocaram a cara no chão e adoraram a Deus, o Senhor. Por quê? Porque Moisés fez um sinal. Só que a ordem de Deus também agora era que Moisés e Arão fossem falar com o faraó, que era o Senhor da terra, o homem mais poderoso. E lá diante de Faraó acontece a mesma coisa. Ele tem que fazer o mesmo sinal. Ele tem que jogar lá aquele negócio no chão, vira cobra, volta a ser pau de novo. Ele faz o mesmo sinal. Quando eu li, eu também pensei assim: nossa, negócio de pedir sinal é coisa de gente dura e coisa de gente mística. Porque, né, os egípcios, eles eram místicos, né? Eles acreditavam que a pessoa, quando morria, daqui a pouco já morria aqui, mas ia aparecer em outro mundo. É por isso que os faraós, quando eram enterrados, eles
enterravam com os seus potes de ouro, os seus bens mais preciosos, os seus tesouros, coisa que foi motivo de expedição, de brigas e até de algumas pequenas guerras em todo o decorrer da história de expedição, de exploração ali no Egito, por causa disso. Porque quando eles enterravam os mortos, eles enterravam com todas as riquezas que eles tinham, porque a cultura e a religião egípcia pregava que você morre aqui, mas você já vai aparecer ali. Então o negócio de garantir o dinheiro aqui, a gente morre em terra com todo o ouro, com tudo, e vão aparecer lá, pelo menos não vamos ser pobres no outro mundo, né? Eles pensavam nisso. Mas também esse negócio de pedir sinais não é coisa de gente mística. Porque Faraó pede, Moisés faz, e Faraó percebe que Moisés não está só fisicamente ali. Que quando ele faz aqueles milagres, havia um poder espiritual sobrenatural e poderoso por trás da ida de Moisés ali. Bom, só que quando nós continuamos a ler a Bíblia, nós entramos ali na fase, na época dos juízes, nós vamos ver a mesma coisa. Nós vamos ver um cara chamado Gideão lá, que Deus chama ele para ser usado, para abençoar, para ser o pastor na ocasião, para ser o juiz na época. E ele faz a mesma coisa. Ele pede 3 sinais para Deus. Ele pede: Senhor, eu só vou assumir o que o Senhor está me pedindo para fazer se o Senhor fizer dessa forma. Se eu fizer chover ali ou não chover lá, enfim, ele pediu 3 sinais. E Deus respondeu os 3 sinais. Nós vamos entrar na época dos reis. Os reis faziam a mesma coisa, vários reis. Antes de ir para a guerra, antes de ir para a batalha, eles chamavam o profeta e pediam um sinal para Deus. Ah, mas eu vou ganhar? Como vai ser? Davi, ele consultava tanto a Deus que ele perguntava até como ele deveria ir para a guerra. De que forma? Qual é o lugar? Eu vou guerrear nas montanhas, nas planícies? Aonde vou? E na época dos reis foi a mesma coisa. Nós vamos entrando na era dos profetas, é a mesma coisa. E aí nós chegamos na plenitude dos tempos, que é o nascimento do Filho de Deus, que é quando Jesus vem ao mundo, quando Jesus ele vai chamar os discípulos para formar a igreja, quando ele vai formar agora o cristianismo, o que ele faz? Ele chega numa praia, onde havia algumas pessoas frustradas, porque tinham tentado pescar a noite inteira, não tinha pego sequer um peixinho, e ele vai lá e ele começa a pregar para eles. Ele traz uma palavra de ensino para eles, ele traz uma mensagem. Então logo ele termina essa mensagem, ele fala: afasta o barco um pouquinho, até mais no fundo ali, e lance as redes. Pedro olha para ele e fala: Senhor, mas nós pescamos a noite inteira, não tem peixe. E aqui no marzinho da Galileia, nós só pescamos à noite, porque durante o dia não é comum nós estendermos a rede aqui, porque o peixe ele vê as malhas da rede e ele desvia. Ninguém pega nada aqui, mas porque o Senhor está mandando, pela tua palavra, eu vou lançar as redes. E quando eles lançam as redes assim, vai dar uma mexidinha para o lado ali, ele fala: opa, está muito duro isso aqui. E aí ele puxa aquilo e eles fazem a maior pescaria da vida deles. E todo mundo ficou assim, né? Uau, nós estamos diante de um grande milagre, de forma que o barco quase afunda. Eles chegam ali na praia, lançam tudo aquilo, Jesus falou: ó, se vocês acreditam que eu sou o Filho do Homem, larga tudo isso aí e vem comigo. Então, Jesus, quando ele começa a igreja, ele mesmo faz um sinal. Ele mesmo provoca. Agora, como ele sabia que talvez alguém pedisse, que talvez alguém solicitasse alguma coisa, ele já fazia logo. Os fariseus, todos os dias pediam um sinal para Jesus. Mostra um sinal, faz um negócio no céu, provoca alguma coisa e nós vamos acreditar que você veio da parte de Deus. É assim. Nós vamos ver até quando Jesus nasceu, que vieram os magos do Oriente, que eram astrólogos, né, que era uma astrologia diferenciada da nossa, que não tem nada a ver com o espiritismo, que era uma astrologia limpa na época, e eles vieram pelo sinal de uma estrela que se movia, que parou no lugar, lá em Belém, em cima do local, sinalizando aonde o Salvador do mundo iria nascer. Quer dizer, um sinal. E o ministério de Jesus foi recheado de sinais. Quando Jesus ressuscita, ele pega os seguidores dele e aparece ressurreto para eles e fala: olha, fica aqui em Jerusalém, não saia daqui, até que do alto sejais revestidos de poder.
Esse é o sinal do Espírito Santo sobre a vida de vocês. Eu poderia citar muitas outras coisas, mas eu quero dizer para você que sinal de Deus não é coisa de religioso, que sinal de Deus não é coisa de gente agnóstica, cética ou gente mística, que sinal de Deus é coisa de gente comum. Que pedir sinal para Deus não é pecado. Que sinal de Deus é coisa de gente simples, é coisa de ser humano. Porque o ser humano, ele precisa de sinais para se comunicar com alguma coisa. Então eu quero clarear isso na nossa mente nessa noite. E te dei uma introdução bíblica recheada de assuntos que falam que Deus ele aceita, Ele recebe sinais. Como eu tenho certeza de que várias pessoas aqui hoje já pediram um sinal várias vezes, né? Talvez até você esteja pedindo um sinal aqui hoje. E eu tenho certeza que Deus vai responder o teu pedido hoje, em nome de Jesus, né? Quantos aqui entre nós que pediu sinal, né? Entrou dentro de uma igreja, Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou ficar nessa igreja. Eu estou aqui, eu vou pedir um sinal. Está todo mundo falando que está uma benção. Se o pastor aparecer de camiseta vermelha e de meia aparecendo, é um sinal para mim. Então a gente vê os sinais assim mais loucos assim, né? Você está dando risada, mas eu sei que você já fez sinal também. Você já pediu muito, você também já pediu muito sinal, né? Agora, o que eu quero dizer, gente, é que a gente não pode depender do sinal. Eu dei uma prova bíblica para você que Deus até aceita os sinais. E o alerta aqui agora é que você não viva dependendo de sinais. Não tem problema. Não é pecado você pedir um sinal para Deus. O pecado é você estar vivendo ou sem perceber os maiores sinais que já foram feitos na humanidade. O perigo não é você acreditar ou não em sinais. Nós temos provas bíblicas aqui que Deus ele aceita sinais. Ele sabe que nós somos tão fracos. Ele sabe que a nossa fé é tão pequena. Ele sabe que tem muita gente que acredita hoje que amanhã não acredita, mas que os sinais nos ajudam a fortalecer. Mas uma coisa tem que ser muito bem dita: os sinais não salvam, os sinais não transformam pessoas. Porque Judas esteve ao lado de Jesus, o ministério dele todo, o tempo todo, e assim mesmo decidiu roubar, e assim mesmo decidiu trair o Jesus, e assim mesmo ele cometeu suicídio contra a própria vida, porque cheio de sinais. Então quero aqui ilustrar sobre o teu coração e que o Espírito Santo me ajude a fazer com que você entenda isso, que vale fazer sinais, mas sem desmerecer os maiores sinais que Deus já fez no meio da humanidade. Talvez você esteja aqui até porque Deus fez um sinal na tua vida, mas não deixa com que isso dirija a tua vida. Saiba fazer, saiba pedir, mas primeiramente saiba valorizar os sinais de Deus que já estão na tua vida. E eu enumerei aqui alguns sinais que são os sinais mais importantes para a nossa história com Deus. Porque esses sinais que eu vou mostrar aqui é muito mais importante que o sinalzinho para saber em qual político você vai votar, para saber aonde você vai trabalhar, para saber onde você tem que assinar, para saber qual que é a menina que você vai namorar, para saber qual é o homem que você vai casar. É legal, você pode fazer sinais, mas você nunca deve desconsiderar esses sinais aqui, porque se você não tiver convicção desses sinais aqui, os outros pouco importam. Então o primeiro sinal poderoso na nossa vida que nós temos que considerar e nunca devemos esquecer, o primeiro é esse aqui, você não precisa abrir, para nós não perdermos tempo, que eu vou ler a palavra de Deus. O primeiro sinal está em Isaías 9, e o versículo 6. E eu vou ler, você ouça, que diz assim, pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder será como o seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará
com que isso tudo aconteça. Olha isso, gente. 750 anos antes de Jesus nascer, Deus usa a boca do profeta Isaías e solta um negócio desse. É como se eu estivesse falando aqui, porque nós viemos de uma geração caída, e o homem por si só não pode se salvar. Por mais bom que a pessoa seja, eu posso viver a minha vida sem roubar nada de ninguém, mas eu não tenho poder para me salvar. Nós precisamos de um Salvador. Aí ele profetiza: assim diz o Senhor, porque um menino vai nascer, e o governo estará sobre os seus ombros. O seu nome será Conselheiro, Pai Eterno, Príncipe da Paz, Deus forte, Deus. Ele vai salvar, o reino dele jamais será abalado, e o trono dele será para sempre. E mais, ele será descendente do rei Davi. Oh, que baita sinal, cara. Que baita profecia. Ele profetiza aí 750 anos. E aí chega no ano Dômino lá, em que os romanos são os senhores do mundo antigo. E lá na cidade de Belém acontece um negócio, que é o segundo sinal. Lucas 2 e o versículo 8, que diz assim, 750 anos depois. Você vê que Deus não tem pressa, né? Você quer pedir o sinal, você quer que Deus fale agora para você. O importante é que Deus faça o sinal acontecer, né? No tempo dele. 750 anos depois, naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse: não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Eles foram depressa e encontraram Maria e José, e viram um menino deitado na manjedoura. Uau, gente, uau. Então veja, 750 anos antes, Isaías profetiza, porque lá na época de Isaías era um terrível, era um caos de trevas poderoso sobre a terra. Israel era uma nação terrivelmente perdida, que ora estava bem na presença de Deus, mas muito mais tempo ficou afastado, rebelde, nada estava bom para eles. Por isso caíam nas mãos de outras nações que os escravizavam. E a própria natureza gemia por um Salvador, porque o pecado na humanidade ele não traz consequências só para o homem. A própria natureza sofre. O reino vegetal, o reino animal sofre com o pecado do homem, com o pecado original. Então era necessário. A palavra de Deus diz que com a vinda do Salvador, até o universo foi restaurado. Cara, quando nós falamos aqui de Cristo crucificado, esse é o maior sinal que nós temos. Não é questão nossa, do nosso filhinho, da nossa filhinha. A Bíblia diz que os corpos celestes, que houve acerto e paz com Deus, daquilo que é visível e daquilo que é invisível. Quer dizer, até o mundo sobrenatural se apossou da morte de Jesus como provimento, como condição daquilo que estava longe de Deus poder voltar para Deus novamente. Então Isaías profetiza, e aqui depois de 750 anos, em Lucas 2, onde nós lemos, acontece alguma coisa lá. Os pastores estão... Interessante esse negócio, né? Que o anjo apareceu para o pastor, né? O anjo não apareceu para o empresário, o anjo não apareceu para os economistas, o anjo não apareceu para os políticos, com todo respeito. Então... O pastor, a pessoa que faz um trabalho pastoral, e aqui quando falamos de líder de célula, nós também falamos de pastor, porque o líder de célula faz um trabalho de pastor. Olha aí, o anjo apareceu, vai lá e anuncia, ou seja, o céu já deu autoridade para aqueles que anunciarem, ter uma autoridade de pastor na vida, né? Vai lá e anuncia, os pastores foram anunciar, o Salvador nasceu. Então aqui, Deus cumpre aquela promessa, ou seja, Jesus nasceu, o menino Jesus, o Messias chegou na terra. Terceiro sinal, Marcos capítulo 15, ele veio com uma missão. Ele não veio só para nascer, para dizer, olha, o Salvador nasceu. Ele veio com uma missão, que está em Marcos 15, 33, que diz assim: ao meio-dia começou a escurecer,
E toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: escutem, ele está chamando Elias. Alguém correu, molhou uma esponja em vinho comum e pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber e disse: esperem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Então aqui Jesus, ele vem, vive 30 anos. Quando ele tem 30 anos de idade, ele inicia o ministério dele, que vai aproximadamente 3 anos e meio, e com 33 anos e meio, Jesus vai à cruz, é levado para fora dos portões de Jerusalém e morre como um malfeitor. Morre com um bandido à direita e o outro à esquerda, porque havia uma profecia que ele seria morto como um malfeitor, como alguém ruim. Mas aquilo não era só uma morte de um império romano causado numa pessoa qualquer. Aquilo era um grande sinal para a humanidade. Através dessa morte e com o sangue do Senhor Jesus sendo vertido naquela cruz, espiritualmente há uma profecia, há várias profecias na palavra de Deus, dizendo que a pessoa que crer naquilo dali, que a pessoa que não ver esse fato, esse sinal apenas como um ato histórico, mas se a pessoa tem fé e falar: eu nasci no pecado e eu não tenho condições de me salvar, por mais que eu seja uma pessoa boa, mas porque eu creio que Jesus está morrendo no meu lugar, com aquela morte ele está pagando o preço do meu pecado, eu aceito esse sacrifício, eu aceito essa missão, ele veio para isso. A palavra de Deus me garante e te garante que por causa dessa fé, nós encontramos em Deus salvação, porque em nós mesmos não havia possibilidade de mudar o nosso destino eterno. Então esse aqui é o terceiro sinal. O inimigo, ele faz festa aqui. Então o inimigo, ele consegue matar, porque todos os dias Jesus, ele era ameaçado de morte. Todos os dias os inimigos e até um povo religioso que deveria estar do lado dele estava contra, porque não entenderam a transição, não entenderam que agora ali era o fim da matança de animais, que agora o holocausto deveria acabar, que agora a religião judaica devia migrar para o cristianismo, que era só uma preparação. A lei apontava para Cristo e Cristo veio, mas eles não entenderam, eles não aceitaram a mudança. Então até os próprios religiosos foram usados pelo inimigo e conseguiram pôr Jesus na cruz. Então no mundo espiritual, Satanás, ele comemora. E ele diz: matamos aquele que estava fazendo só o bem, matamos aquele que se dizia o Filho de Deus. Só que aquilo era exatamente o que o nosso Deus queria, que Jesus fosse posto na cruz naquele dia, naquela hora e daquela forma. E o diabo comemorou com os seus anjos caídos, só que ele falhou numa coisa muito simples: ele matou uma pessoa que nunca cometeu um pecado. E aí a palavra de Deus diz que quem não tem pecado não morre. Esse aqui é o grande segredo de ser crente, cara. O grande segredo de ser crente não é você restaurar o teu casamento, que isso é muito bom aqui. O grande segredo de ser crente não é você ter dinheiro, nem comprar o teu carro, a tua casa e viver feliz nessa vida que é um pinguinho no oceano da eternidade. O grande segredo de ser crente é que a Bíblia diz que ao homem, ou a nós, ao ser humano, está ordenado morrer uma vez. E depois disso vem a eternidade, vem o juízo. E quando nós aceitamos a Jesus, nós acreditamos nisso, que com aquela atitude, Ele está pagando o preço pelo nosso pecado. E o inimigo não tem poder contra nós. Um justo morre, e o pecado não pode, a morte não pode dominar ele, porque ele nunca pecou. Nós pecamos todos os dias, mas por causa do que Jesus fez, nós somos perdoados todos os dias. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu quero dizer para você levantar a cabeça que há um sinal de vitória sobre a tua vida. Se você pecou, há um advogado no céu prontinho para te perdoar nessa noite, mas você tem que acreditar e tomar posse disso. Esses são os sinais mais importantes da nossa vida. O que adianta você ser curado? O que adianta o teu candidato ter ganho hoje, você arrumar uma porta na prefeitura, se você não tem convicção que o sangue de Jesus apagou o teu pecado,
que você não pode ser mais acusado pelo diabo, por causa desse grande sinal, de que Jesus veio, foi profetizado, Ele nasceu, Ele morreu, Ele foi crucificado, e mais, Ele ressuscitou, assim como nós vamos ressuscitar. Oh, glória! Então o diabo aqui, ele comete aí o maior erro da história dele, né? Ele simplesmente matou Jesus. Ele tentou matar Jesus desde o começo, mas só matou Jesus quando Jesus deixou, porque Jesus mesmo falou: eu entrego o meu espírito agora. Ele não está me matando, não. Isso tinha que acontecer. E quando ele faz isso, ele comete um grande erro, né? Porque todo homem, ele peca, mas Jesus não pecou. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Outro sinal, que ele morre na cruz e abre uma porta de possibilidade a todo ser humano, desde antes e depois dele. Lucas 24, olha o que acontece depois em Lucas 24, versículo 1. Então ele morreu, é sexta-feira, ele morre. Mas no domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Meu Deus do céu, o que aconteceu lá? E não sabiam o que pensar. Imagina a cena, gente, elas estão indo. Meu Deus, vamos cedo, nós vamos passar, que é uma cultura judaica, nós vamos passar perfume no corpo dele para ficar cheiroso mais um dia. E quando chega lá, eles tinham retirado a pedra, alguém tinha rolado a pedra que fechava a entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes, e elas ficaram com medo, se ajoelharam, encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: epa, por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembre que quando estavam na Galileia, ele disse isso a vocês. Oh, glória, obrigado. Meu Deus do céu. É isso que é sinal, gente. É isso que é sinal para obter vitória na vida. Estão entendendo? Já estou falando de sinal, que Deus ele aceita sinal. Mas tem muita gente desconsiderando os verdadeiros sinais que nós já temos na nossa vida. Por causa de escolher, eu devo namorar a loirinha ou a moreninha. Você deve acreditar no sinal da ressurreição de Cristo. Oh, meu Deus. São os maiores sinais. Deus é Deus de sinais, porque os maiores sinais Ele já fez. Foi lá e cadê o corpo dele? E aí aparecem 2 anjos e falam: por que vocês estão procurando o morto no meio dos mortos? A morte não pode detê-lo. Ele venceu Satanás, ele venceu os demônios, ele venceu a morte. Ele está vivo. Oh, meu Deus. Oh, isso é um grande sinal, cara. Isso particularmente para mim é algo muito forte, porque foi uma das primeiras vezes quando eu me converti. Foi exatamente isso que eu ouvi, e Deus falou comigo tão forte nessa frase. Assim, eu acordava cedo, eu acordava 6 e pouco, mas por volta de 5 da manhã, 5:30, veio aquela voz tão gloriosa do céu e falou no meu espírito. Eu dormindo, eu estremeci e eu acordei na hora. Simplesmente uma voz que disse assim: Cristo vive. Dentro de mim, assim, ó, dentro de mim algo. Eu nunca mais esqueci disso. Sabe, muito poucas vezes Deus fica falando qualquer coisa, fica falando, porque eu já tenho guardado assim na minha alma, na minha inteligência, na minha mente, isso aqui.
Sabe aqueles momentos em que as pessoas se frustram, aqueles momentos que nós nos entristecemos com pessoas, que a gente fica perdidinho em sinalzinho da terra, em qualquer coisa. Eu me lembro dessa voz que falou poderosamente, sabe? Eu não quero nem saber, hoje nós estamos sofrendo, mas amanhã nós vamos obter vitória em nome de Jesus. Porém, eu não posso me esquecer que a maior vitória já está estabelecida para mim, para você que é a igreja, para todos nós, para aqueles que crerem. Até os loucos não vão errar o caminho, porque Cristo vive, Ele já venceu todos os teus problemas. Não saia daqui preocupado nessa noite. Deus dá um sinal de vitória para a tua casa. Oh glória! Oh! Tá vendo, gente? Quantos sinais? Quantos sinais? A gente perdendo tempo com tanta bobagem na vida, com time que perde, com coisinha da terra, com coisa que vai passar amanhã, com briga na família, com fuxico, com fofoca, com coisa desnecessária. E você está aprendendo hoje, tantos sinais já estão feitos na tua vida, para você viver uma vida melhor, para você viver feliz, para você obter vitória em tudo que faz. Mas precisa crer nisso, cara. Como eu disse, a Bíblia está cheia de sinais, assim como a nossa própria vida está. Ele ressuscitou, cara, e nós vamos ressuscitar. Você pensa que a vida é só isso aqui? A palavra de Deus diz que se você, como conhecedor da Bíblia, achar que a vida é só isso aqui, só esse tempo em que você vive e vai ser sepultado, você é o mais infeliz de todo ser humano. A nossa mente tem que abrir, teu coração tem que se alargar nisso aqui, receber isso aqui. Você vai ver como que esses probleminhas que te vencem todo dia, toda semana, não terão mais nenhum poder na tua vida. Quando você começar a valorizar essas coisas que realmente têm poder na nossa vida. Ele está vivo. Ah, meu Deus. Aí uma pessoa confia na macumba. Aí a pessoa confia que vai ter que procurar o pai de santo, essas religiões aí. De madrugada vai ter que pagar. E não precisa pagar nada aqui. O preço quem paga é Ele, já pagou lá no Calvário, é de graça, só você acreditar. A Bíblia ensina assim: você está achando que não tem ressurreição? Pois o sinal da ressurreição está no teu próprio quintal. Quando você lança uma semente na terra, ela não brota sem que antes morra. Assim é a nossa vida. Nós vamos ressuscitar, mas antes nós precisamos morrer. Se não morrermos, nós vamos ser transformados. Nosso corpo vai ser glorificado. E assim como uma semente morre e nasce uma planta completamente diferente da semente, assim é a nossa vida. Nós teremos corpos como os anjos, mas você tem que crer que nós vamos ressuscitar, que Jesus venceu a morte, que nós vamos estar com Deus no céu, em nome de Jesus. Eu quero repreender todo o ensino contrário a isso. Essa é a doutrina do Senhor para você. Isso é o que a palavra de Deus diz. E por isso você tem que viver feliz e parar de reclamar. Porque os maiores sinais para que nós tenhamos vitória na nossa existência, o pouquíssimo tempo que chamamos de vida na terra, já foram realizados, já foram feitos. E por último sinal, Lucas 24, tinha mais alguma coisinha para acontecer. Olha isso aí, gente. Ele profetizaram que ele viria, ele veio, ele viveu, ele estabeleceu tudo, ele mudou as coisas, ele mudou a contagem do tempo no mundo. Ele foi crucificado, ele ressuscitou. E agora Lucas 24, 36 diz assim: enquanto estavam contando isso, que eles estão ali nos dias em que foram depois da morte de Jesus, naqueles dias, aquela correria, não tinha internet, era um a um, era ombro a ombro. Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Olha isso, hein? Pareceu para os próprios dele. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Porque há tantas dúvidas na cabeça de vocês. Olhem para as minhas mãos, para os meus pés, e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne, nem ossos. Como vocês estão vendo, eu tenho. Jesus disse isso
e mostrou as suas mãos e os seus pés. Você vê que as próprias pessoas que andaram com ele tiveram medo, tiveram dúvida. Porque o que eu estou falando aqui hoje são coisas tão profundas, espirituais, mas ao mesmo tempo tão simples de você acreditar, que às vezes confunde. E muita gente pode até perder a salvação por causa disso, né? Os sinais são bíblicos, mas tem gente que vai ficar pedindo sinal, e corre o perigo de perder a salvação. As pessoas que andaram com ele tiveram dificuldade de acreditar. Ele pode tocar em mim aqui, ó. Quando vocês ressuscitarem, vocês vão ser assim. Não é uma fumaça, não é uma energia, é o corpo mesmo. É corpo. Ah, pastor, mas a pessoa morre e passou um tempo, só vai ficar o osso lá. Eu não quero saber se vai ter osso ou se vai ter pó de osso. Eu vou acreditar no que a palavra de Deus diz, que ele vai dar uma ordem e o pó vai voltar a ser carne de novo e todo mundo vai ressuscitar, uns para serem condenados e outros para serem salvos e viverem para sempre com ele. Ele tem poder para fazer isso. Ele é Senhor, ele é poderoso, ele vai fazer isso e nós precisamos viver crendo nisso. Isso é uma prova, cara. É isso que nos traz aqui. É isso que nos faz ser diferentes. É isso que não nos deixa morrer e cair amanhã porque fomos mandados embora do emprego, ou porque não aconteceu aquilo que a gente queria, ou porque a nossa família não está do jeito que a gente quer, ou porque isso, ou por causa daquilo, ou porque tem buraco na estrada, ou porque a criança está morrendo lá na África. Nós não temos nada a ver com isso. Cada um vai dar conta da própria vida diante de Deus. O que você precisa saber é tomar posse desse sinal, confiar direitinho em Deus, parar de brincar de ser crente, parar de vir na igreja de não acreditar em nada, porque é tempo de tomar posse dos verdadeiros sinais que Deus já provocou na tua história. Porque senão nada adianta. Ninguém pode carregar a cruz de ninguém. Cada um tem que pagar um preço. Tem gente que fala, porque o meu marido, porque meu filho, porque... É legal, você tem que viver unido, mas na questão da salvação é cada um por si. Você precisa crer. Porque senão a nossa vida não... Será que é só isso, gente? Sinceramente, a vida é só isso. Você só nasceu para pagar a conta, para brigar com os outros. Você só nasceu para isso, para ficar enchendo o saco, para ficar feliz um dia e 10 dias triste, para ficar reclamando, vendo reportagem de catástrofe, de má informação. E um dia o futebol, agora é política, depois vem guerra, e depois vem não sei o quê, e depois vem pandemia. É só isso a vida. Então para que Deus? Para que a morte de Cristo? Oh, desperta hoje. Toma posse da tua salvação e receba o óleo da alegria. Receba o espírito de salvação na tua vida, o espírito de crer, de confiança. A Bíblia diz que ainda que a tua fé for pequenininha como uma semente de mostarda, você vai ver grandes coisas da parte de Deus na tua vida. Oh glória, oh glória, oh Deus. Restaura a nossa fé na salvação aqui, Senhor. Restaura a fé daqueles que estão perdidos, sendo levados por qualquer vento de doutrina. Espírito Santo, agora escreve na mente de cada um aqui, que aconteça o que acontecer, Cristo vive e nós ressuscitaremos com Ele também. A ADAC vai ser um marco na cidade de Caraguatatuba. Nós plantamos adoração, nós liberamos salvação nesse lugar, declaramos que Tu és Senhor, vencendo a morte, venceu os inimigos, e um dia nós te veremos face a face. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Nós já temos sinais de mais de Deus para melhorar nossa fé. Não para sair do culto alegre, rejubilando, que palavra, que legal o pastor foi usar. Não, nós temos fé para entrar no culto desse jeito. Eu já vim aqui porque eu sou salvo, eu venho aqui porque eu já obtive a minha vitória, eu venho aqui só para consolidar, porque o meu Deus já liberou uma palavra de vitória para mim, para minha vida, para minha casa, para a tua. Nós temos que entrar sim, nós não somos um povo derrotado. O nosso Deus é o único que ressuscitou, só Ele vive, Ele é o primogênito dos mortos, e nós ressuscitaremos depois com Ele. Oh,
Ah, oh Deus. Lucas 21:11. Em vários lugares haverá grandes terremotos de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos nos céus. Olha isso, gente. Olha o sinal que Deus mandou. Será que nós precisamos ficar falando aqui de terremoto? Será que eu preciso ficar aqui dando um sermão, reportagem para você que, olha, no ano do Natal, o terremoto abalou a China e lá na Indonésia, em Sri Lanka, você sabe. E tudo isso não aconteceu por acaso. O tsunami, o terremoto, o vulcão que entrou em erupção, que matou todo mundo, que acorda, que dorme, que acorda, que dorme. Não é por causa da força da natureza. É porque Lucas 21:11 está dizendo: em vários lugares haverá grandes terremotos de terra, falta de alimentos, acontecerão coisas terríveis em todos os lugares da terra. E é só você fazer um estudinho rápido no Dr. Google aí, que você vai ver que o terremoto ele sempre existiu em vários lugares do mundo, que a terra tremia ali, aqui, mas a incidência, assim, ó, foi o pico lá para cima, assim, ó, é muito maior o número de locais que a terra, nem até Paraibuna já deu terremoto. Então terremoto em lugares que não havia, que não existia, só para consolidar a palavra de Deus. E epidemia? Nós temos o privilégio, infelizmente, de falar disso. Porque até então nós não podíamos falar de uma epidemia, a não ser de uma dengue, a não ser de uma doença dessas daí, até que não era tão fatal assim. Mas na nossa geração, nós deparamos com a maior epidemia desses últimos séculos, gente. Que até a porta da igreja teve que ser fechada. Sabe por quê, irmão? Não é porque o chinês inventou, ou porque escapou do laboratório, ou porque... Sabe por quê que aconteceu essa epidemia? Porque está escrito na palavra de Deus. Isso é um sinal de que Cristo existe e que Ele vai voltar. É por isso que tem. Estou falando sobre sinais de Deus e poderia aqui elencar tantas coisas aqui. A Bíblia tem uma profecia lá no livro de Daniel, que o conhecimento da humanidade vai crescer muito. Olha, e se tem uma geraçãozinha que pode confirmar isso, é a nossa geração. Porque de 100 anos para cá, nunca se inventou tanta coisa na humanidade. Nós... mais um pouquinho a Solange assim, somos da geração em que viu o telefone ser criado, em que viu o rádio ser criado. Solange estava lá no dia que criou o rádio, lá na década de 40, 70, 50 lá. Nós vimos isso, nós vimos chegar a televisão. Eu era criança, ninguém tinha televisão não, gente. Na década de 70 ali, na hora da novela, a gente ia lá no vizinho, juntava aquela turma lá para assistir Daniel Boni. Você nem sabe o que é isso. Para assistir Viagem ao Fundo do Mar, Terra de Gigante, olha coisa legal, um desenho, uma série legal, não é série cheia de demônio não, coisa que criança podia assistir. A gente juntava todo mundo lá e assistia. Chegou a televisão e não tinha colorido não, é assim mesmo, preto e branco, tudo preto e branco. Eu vi, antes da televisão a cores chegar, eles colocavam um negócio na frente da televisão, uma placa assim de plástico, tinha 7 cores. Televisão a cor, era tudo mentira. É a mesma coisa sempre, assim, negócio colorido. Mas daqui a pouco chega. Minha avó foi a primeira que teve. Aí os netos, os primos, ia tudo. Meu Deus, televisão desse tamanhozinho assim, ó, 3 polegadas, negocinho pequenininho, assim, sei lá quantos polegadas. Mas era colorido, cara. Nós vimos essa tecnologia. Nós vimos a televisão deixar ser televisão de tubo para ser um quadro fininho na parede. Nós temos uma tecnologia hoje de projeção a laser, cara. Um negocinho desse tamanho, pesadinho, e que projeta algo tão lindo assim. Sem falar no computador, sem falar na internet, tudo na nossa geração. Sem falar no teu smartphone, sem falar em tantas coisas. O homem pisou na lua, cara. Acorda, rapaz. Acorda, isso é uma profecia.
E Deus falou assim na profecia em Daniel, que quando o conhecimento do homem aumentar e uma inovação tecnológica poderosa chegar na humanidade, despertai, porque está próxima a vinda do Senhor. Ah, meu Deus! Isso não é só para você ficar brigando com o pai, com mãe, para ganhar um smartphone de 10 pau, não. Isso aí, eu quero que você tenha o melhor mesmo, mas é para você abrir o teu olho, porque isso é um sinal de que Jesus está muito perto de voltar para buscar a igreja. Tantas coisas estão acontecendo. O retorno de Israel como nação, porque a gente só fala de Israel escravo. A gente só fala de Israel saindo do Egito. Só que no dia 15 de maio de 1948, quando Jesus veio, o próprio povo de Deus, ele não aceitou Jesus. Eles não entenderam a profecia. E eles foram usados pelo inimigo e levaram Jesus para a cruz, que era a vontade de Deus. Eles crucificaram Jesus. Eles mataram Jesus. E por causa disso, a história fala da diáspora. A diáspora é o espalhamento dos judeus em todas as nações do mundo. Depois da morte de Jesus, o Império Romano veio de uma forma tão poderosa, começou a matar, de forma que espalhou judeu para todo lugar do mundo. Acabou. Eles perderam a terra deles. Os islâmicos, os muçulmanos, os turcos otomanos, todo mundo tomou conta daquela terra. Você vai ler isso, todo mundo. Os britânicos tomaram conta daquela terra. Mas havia uma profecia de que Israel novamente teria Jerusalém, que novamente eles voltariam para a terra deles. E no dia 15 de maio de 1948 foi estabelecido o Estado de Israel. Ninguém acreditava nisso. Todas as nações árabes levantaram seus exércitos e foram para cima de Israel. E num ato miraculoso, num sinal de Deus, eles destruíram todos os inimigos. E está lá até hoje, país de primeiro mundo. Não é porque eles são mais fortes, não. É porque tem um sinal de Deus, é porque tem uma palavra de Deus dizendo. E aquilo que Deus diz vai acontecer. Acredite você ou não, aquilo que está escrito na palavra de Deus vai acontecer. Tudo sinal para você crer em Jesus. Eles voltaram, depois da diáspora, foram espalhados para o mundo. O Hitler tentou matou 6 milhões. Mas eles começaram a vir 200 mil, 350 mil. E voltaram com as suas trouxinhas, voltaram com as suas malas, sem quase nada, para se tornar um país de primeiro mundo hoje. Ah, como Deus é poderoso, ah, como Deus pode fazer coisas. Poderia citar tantas coisas aqui, gente, nosso horário já foi embora. Poderia entrar aqui mostrando as coisas ruins que acontecem como sinal da vinda de Cristo. A gente liga a televisão, hoje é só coisa ruim, cara. Todo mundo viu o que está acontecendo. Sem falar nas guerras, a guerra do tráfico, a guerra da imoralidade, a guerra entre a família. Não é só guerra de nação, nós somos a geração que também viu o maior índice de guerra. Só aqui no século XX foram 2 guerras mundiais. Sem falar na bomba de Hiroshima, na bomba atômica, em todas as coisas que estão acontecendo. Tudo isso para confirmar que Jesus vai voltar, que Ele está vivo e que a palavra de Deus é real. A palavra de Deus fala de carro antes de existir sequer a gasolina. A palavra de Deus fala de um chip que será a marca da besta na mão direita ou na testa, antes de existir um computador. Então desperta, meu. Sabe de uma coisa? Eu nunca vi Deus face a face. Eu nunca vi um anjo como é. Nunca vi. Eu fui lá em Jerusalém no ano passado e eu visitei todos os lugares mais importantes. Eu fui lá em Belém, onde Jesus nasceu. Oh, cada dia era um prazer de glória no meu espírito, na minha alma. Adoração o dia inteiro, envolvido com os pastores do mundo inteiro. Nós fomos no monte do Sermão das Montanhas, lá nas montanhas da Galileia. Nós pegamos um barco, nós fizemos a trajetória que Pedro faz como pescador. Nós atravessamos o mar da Galileia, nós cantamos lá, nós estendemos a bandeira do Brasil. Eu tive o privilégio de estender a bandeira do Brasil lá. Nós cantamos naquele lugar. Nós olhamos tudo ali. Nós fomos em Cafarnaum. Nós fomos no cenáculo, o lugar espiritual. No cenáculo pequenininho, onde tinha 120 pessoas, onde o Espírito Santo desceu, foi derramado na terra pela primeira vez. Eu fui lá, cara.
eu vi as muralhas de Jerusalém. No Monte das Lamentações, no Muro das Lamentações, eu fui todo dia. Eu enfiei papelzinho, eu orei por você lá, eu orei por gente, eu coloquei o nome, está lá em Jerusalém, eu coloquei lá, orei, e Deus deu cura naquela semana para a gente aqui. Eu fui no Monte das Oliveiras, eu fui no Jardim do Getsêmani, onde Jesus chorou e suou sangue. Eu fui em todos os lugares, mas o lugar, as pessoas me perguntam: pastor, qual é o lugar mais legal? Pastor, qual o lugar que mais mexeu com você? E eu conto assim, disparadamente, o lugar mais forte, gente, é um lugar chamado Jardim do Túmulo. Lá, onde nós lemos aí, onde tem uma escavação no meio da rocha, que José de Arimateia comprou, onde ninguém tinha sido enterrado, comprou para ali ser depositado o corpo de Jesus, tão logo fosse tirado naquela sexta-feira à tarde, e depositado ali, cara. E quando a gente entra um por vez, e quando eu entrei naquele lugar, o meu espírito saiu do meu corpo. Quando eu vi, pequenininho assim, ó, deu para medir o tamanho de Jesus, deu para medir, deu para imaginar. Ele estava ali, colocaram ele ali. Eu tenho uma novidade, eu sei que você sabe, mas eu quero fortalecer isso no teu espírito, na tua fé. Eu vi com os meus próprios olhos, como a minha avó dizia, né? Com esses olhos que a terra há de comer. Eu pisei lá em Jerusalém, eu entrei no túmulo onde Jesus foi colocado. Eu posso garantir para você, ele não está lá, ele ressuscitou, ele não está lá. Eu não falo de algo que eu ouvi falar. Deus me deu o privilégio de poder ir. Eu nunca vi Deus, mas todos os dias eu sinto a presença dele. Eu nunca vi um anjo, eu não preciso ver um anjo, mas todos os dias eu vejo o agir dos anjos de Deus na minha vida, me dando livramento. Já não era para eu estar aqui. Quem conhece o meu testemunho sabe que eu fui retirado das ferragens de um carro retorcido. Os anjos de Deus deram vitória para mim, deram livramento de morte para mim, como deram para você. Então a partir de hoje, para de ficar pedindo um sinalzinho para Deus. Deus já deu para você os maiores sinais para você ser vitorioso, cara. Mas enquanto você ficar tentando extrair felicidade do teu casamento, tentando extrair felicidade do teu trabalho, tentando extrair felicidade de pessoas, você vai ser frustrado, nem será curado. Mas se você confiar nestes sinais e tomar posse, você não vai ver Deus, mas você vai sentir o agir de Deus e vai ter vitória na tua vida. Posso falar dos sinais de Deus na tua vida. Eu não conheço ninguém nesses todos os anos que eu sirvo a Deus. Eu não conheço ninguém que chegou aqui na igreja de verdade, cara, que obedeceu, que abriu mão do pecado, que se submeteu a alguma coisa e que não tenha sido profundamente abençoado. Eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém. Todas as pessoas, nós estamos vendo isso. Você está vendo isso, líder de célula, lá na tua célula. Uma pessoa que chega com a vida toda arrebentada lá. Na outra semana as coisas já foi promovido. Aquela doença já não existe mais. Aquela situação já não está tão forte na vida. Esses são os sinais de Deus na tua vida. Por que você não está colocando maconha na boca mais? Por que você que saía com outros homens não está saindo mais? Porque você que bebia cachaça não está. Isso já é um sinal que você está liberto, que Deus está na tua vida, que você tem poder sobre essas coisas, porque Jesus já venceu esse vício na tua vida. Por isso, cara, toma posse. A tua vida está cheia de sinais de Deus. Tanta coisa acontecendo.
E você não entende que o teu coração é insaciável. Agora eu quero com meu marido, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. No nome de Jesus, seja grato aos sinais que você já tem. Vamos ficar em pé, gente, porque tem tanta coisa para falar nessa palavra. Tem que pregar em 2 vezes. Nós vamos fazer um ato profético aqui. Não desperta agora não, por favor. Tantos sinais, cara. Eu me lembro um dia eu estava fazendo uma campanha de oração, 3 horas da manhã. Não me lembro pelo quê. Não lembro quantos dias eram. Eu sei que eu estava envolvido com Deus para orar 3 horas da manhã, todas as madrugadas. E aí, eu me lembro que um dia eu trabalhei muito, assim, fui dormir mais tarde do que costume, bem cansado, e eu perdi a hora. Se dependesse de mim, eu ia quebrar a campanha aquele dia. Aí eu tinha uma cachorrinha que chamava Millie. Era um poodle. E ela saiu lá do fundo de casa, onde ela dormia para fora de casa. E ela veio na janela do meu quarto e começou a latir desesperadamente. Começou a latir. Era 2h59. Bem baixinho, por favor. 2h59. E eu despertei assustado, assim, cansado. E ela latindo. Quando eu abri a janela, ela olhou para mim, baixou a cabeça e voltou para dormir. Eu olhei no relógio, 3 horas da manhã. Eu falei, obrigado, Deus. Obrigado por usar minha cachorra para eu não quebrar a oração. Mas eu tenho tanto testemunho de sinais de Deus. Assim como eu tenho certeza que se você perceber, daqui para frente, você vai ver muitos sinais de Deus. Ele não vai aparecer para você. Mas você pode, biblicamente, aprendeu isso hoje. Pode pedir sinais. Amanhã, quando você for orar, faz algo diferente. Amanhã, quando você for orar, espera um momento do dia que esteja tranquilo, sabe? Deixa o celular para fora do quarto. Pega uma hora do teu dia onde o teu espírito está tranquilo. Não é a hora da tribulação, essa oração só de desespero que você faz. Você não consegue ver Deus. Mas na hora que você conseguir se conter e o teu coração estiver nos batimentos cardíacos normais, aí você deixa o celular para fora, entra no teu quarto, ou onde você tiver oportunidade de orar sem ser incomodado. E como Jesus falou, fecha a porta, dobra o teu joelho e faz a oração mais sincera do teu coração. Põe diante de Deus tudo que está te atrapalhando. Põe diante de Deus tudo que está te afligindo. Principalmente essas coisas que você anda falando e que Deus não responde. Eu vou te ensinar uma coisa. Não é que Deus não te responde. É que você quer que Deus fale o que você quer ouvir. E Deus ele vai fazer o que Ele quer que você ouça. E faz essa oração mais simples. Não precisa mudar o tipo de voz, não. Ô Senhor! Você faz a oração como se você estivesse falando comigo. Faz essa oração. Sai do seu quarto. Fica em silêncio. E começa a prestar atenção ao teu redor. Começa a observar os teus filhos. Começa a observar os pássaros. Começa a observar as coisas ao teu redor. Começa a ver as árvores. Principalmente você que não conhece Deus e que não tem experiência com Ele. Depois que você fizer essa oração, você pede, Deus, me dá um sinal. Confirma isso para mim. E aí você sai, tranquilo, sem ficar falando bobagem, sem ficar conectado na internet. Começa a observar as coisas ao teu redor. E eu garanto para você que você vai se encher de sinais de Deus na tua vida. Agora nós vamos terminar com um ato profético aqui. E eu quero convidar você que precisa de um sinal imediato aqui na tua vida. Vira aqui na frente, nós vamos orar por você.
Você que quer qualquer sinal na tua vida, você que está precisando de cura, se tem alguém doente aqui, vem aqui. Se tem alguém que tem dificuldade com vício de pornografia, de bebida, de cigarro, de droga, que tem vício de qualquer coisa, sai do teu lugar, vem aqui. Vem cá você que não consegue se desvencilhar do sexo, apaga as luzes laterais, por favor. Vem cá você, vem cá você. Vem cá você que quer ser batizado com o Espírito Santo. Porque se nós falamos a respeito de sinais, nós acreditamos que Deus pode dar grandes sinais aqui, mas você no mínimo tem que ter fé para isso. E eu estou chamando você para vir aqui na frente. E nós vamos ver o que Deus pode fazer no nosso meio nessa noite. Mas só você que acredita, vem. Não é hora de ir para o banheiro, não é hora de ficar olhando, não é hora de duvidar. É hora de vir. Pode deixar azul, em nome de Jesus. Vem, porque eu falei demais. Eu queria orar mais, mas não vai dar para orar muito. Nós vamos pedir algo aqui. Você vem aqui e fecha seus olhos. Você vem aqui e ora. Pode vir, pode chegar mais. Você vem aqui pedindo o que você acredita que Deus pode fazer na tua vida. Deus de sinais. Deus de sinais. Deus de revelações. Deus poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso é o teu nome. Oh, esplendor deste. Vai acontecer um negócio aqui agora. Olha assim. A Bíblia diz que Elias, ele fez um grande sinal. Ele fez o fogo sair da terra, do céu e cair na terra. E naquele ato de um sinal poderoso de Deus, ele limpou a nação de Israel. As pessoas que estavam ali praticando idolatria ou outro tipo de religião, elas acabaram. Ele conseguiu com que matassem todas as pessoas que ficavam invocando o poder das trevas. Eles morreram. E foi uma limpeza na nação de Israel. Eles voltaram a Deus naquele dia. Mas depois disso, Elias foi jurar de morte. Depois disso, Elias foi ameaçado por Jezabel. E eu sei o que ele sentiu. Ele passou por um esgotamento emocional ali. Ele não aguentou, ele saiu, ele foi embora, ele correu. Ele fugiu. Escute isso aqui agora. Ele para no meio do caminho. E um anjo aparece para ele, dá comida e dá água para ele por 2 vezes. Ele dorme, ele descansa, ele recompõe as forças físicas e emocionais, ele continua. E ele vai lá no Monte Sinai, lá no Monte Sagrado, no Monte de Deus, no lugar onde Deus estava. E ali passa um vento, passa um fogo, passa um terremoto e Deus não está ali. E depois, numa voz mansa e suave, Deus fala com ele. Eu quero provocar algo na tua vida a respeito dessa passagem. Elias estava num pior momento da vida dele, ele estava esgotado. Ele estava desesperado. Não estava dando nada certo para ele naquele momento. E eu disse que um anjo apareceu para ele. Um anjo tocou a vida dele. Um anjo deu comida para ele. Um anjo deu provimento para ele. Um anjo deu condições para ele. Mas a vida dele não foi mudada ali. Sabe por quê? Porque ele precisava de um encontro com Deus. O anjo é bom, mas não era Deus. E é isso que vai acontecer aqui agora. Você está vivo, eu sei que você está passando por dificuldade. Os anjos estão te dando livramento, estão guardando a tua vida. Mas o que você precisa hoje aqui é de um toque do teu Deus verdadeiro. É de um toque de Deus, porque anjo não é Deus, religião não é Deus, igreja não é Deus. E Deus pode tocar a tua vida num grande sinal nessa hora aqui. Eu peço que você feche seus olhos, esquece agora. Não deixa nenhuma interferência vir. No nome de Jesus. Nós vamos orar por vocês. E você vai orar aí também. E eu acredito que Deus vai dar muitos sinais no nosso meio aqui agora, no nome de Jesus. Senhor Deus,
Nós pregamos aqui